Paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, graças a Deus. Bom, meus irmãos, eu sei que eu estou longe, eu não estou em casa, estou no campo da clínica de recuperação. E estava conversando com meus irmãos, eu estava muito assim, preocupado em relação a um argumento que ele é um argumento meio não, problemático, que muitas pessoas não estão tendo ciência de como é grave esse comportamento. Mateus capítulo 18 diz assim: ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos, e ai daquele que viu um escândalo. A Bíblia menciona que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no meio do mar. Isso foi Jesus que disse. Então, o recado que eu estou dando a vocês, ao vivo agora, e rápido, que vocês gravem, baixem esse vídeo, compartilhem, para que vocês nunca deixem com que o egoísmo e também as emoções sufoquem a vida de vocês. Um exemplo perigoso: vem no seu WhatsApp algo que você não sabe se é verdadeiro, uma fake news, no caso, e você compartilha aquilo. Se você fizer tropeçar alguém por uma mensagem que você compartilhou no WhatsApp, se você fazer alguém tropeçar por algo que está destruindo a pessoa e separando ela de Deus e da sua fé, você é réu de juízo. A pergunta que não quer calar: quem que vai para o inferno? Quem vai ser réu de juízo? Quem vai ser o réu do fogo eterno? O que comete o pecado ou o que compartilha? Igreja, o que comete o pecado, a Bíblia diz, que o apóstolo Paulo diz, que até se você escandalizar, comer carne, escandalizar o irmão, para de comer carne. Então, a questão não é somente o pecado em si. O pecado em si é resolvido pelo concílio da igreja, que vem através de admoestações separadamente. Ou seja, a Bíblia menciona que é para chamar dois e aquele testemunho deve ser, se for verdadeiro, seja punido. Mas se aquilo for algo que traz ao concílio da igreja a resolver, isso é cabível à igreja. Mas é necessário que separasse para ali a admoestação em oculto, e aí Deus ouvirá toda a questão. Se você pega uma informação, alguém, por exemplo, um pastor foi pego, vamos lá, fumando crack, ou uma irmã foi pega no motel com outro irmão. Você gravou aquilo, você compartilhou, você vai para o inferno juntamente com ela. É capaz de você ir para o inferno e ela se salvar, porque ela tem um arrependimento. E você não vai entender que você atropelou milhões da fé. Então, a preocupação maior é compartilhar os escândalos. Igreja, muitas pessoas dizem: a máscara vai cair. Deus, ele não rejeita ninguém, tá certo? Tudo que o homem semeia, ele ceifa. Tudo aparece pelo comportamento humano. Não é Deus que tira a máscara. Não chegou o tempo da colheita. A Bíblia menciona que Deus não tira a máscara de ninguém, Por exemplo, a minha máscara caiu, Tá aqui, ó. Mas enfim, Deus não tira a máscara de ninguém, Ninguém fica assim: Deus arranca a máscara. Isso não existe, isso é antibíblico, A Bíblia diz que vai começar a crescer e que cresça esse joio. No último dia que vai ser arrancado. Tá certo? Se o homem caiu, é porque suas ações foram más, e assim trouxe para ele toda a conclusão do fato. Lembrando que outra coisa também que eu ouvi falar, que, por exemplo, a deputada Flor de Lis, Deus já não está mais com ela, Deus recusou ela. Isso também não existe, é antibíblico. Deus jamais despreza alguém. No passado desprezou sim, o reinado de Saul. Também com o reinado de Saul, rejeitou o reinado de Saul, mas hoje Jesus disse que jamais, essa palavra jamais é nunca, jamais lançarei fora os que me buscarem. Então jamais Deus vai deixar de andar com alguém. Por exemplo, falsas profecias, como a gente recebeu aí no YouTube, duas mulheres que se dizem servas de Deus, disseram que a clínica de recuperação da igreja Santidade de Pinheiros tinha comportamento faccioso, que a gente escondia bandidos de alta periculosidade. Uma mentira, diz que Deus revelou a elas. Então isso é um escândalo que elas pegaram, e quem compartilha o escândalo. Por quê? Porque escandaliza o evangelho com uma mentira totalmente terrível e avassaladora, que eles não têm coragem de vir aqui para ver se realmente esse Deus deles é verdadeiro, que esse Deus é um demônio, logicamente que isso é mentira. Então, e dizendo outras bobeiras. Então a questão é você compartilhar tudo que é um escândalo, você também é escandaloso. Então, quem comete mais escândalo? Quem pratica ou quem compartilha? Aí que está a pergunta. Todos cometem o escândalo.
Então você, mesma coisa, você fica alegre em compartilhar algo do seu irmão, que é pecado, que você tem que orar por ele, chorar com os que choram, se ele cair, você tem que cair juntamente com ele nas lágrimas, mas você acha que está tirando uma emoção, que é a vontade do homem é pecado mesmo. Ai, olha, compartilhei, tá lascado agora, eita. Mas você não sabe que uma, que você está aborrecendo seu irmão, segundo, que você está matando seu irmão, terceiro, que você está matando vidas, e quarto, que você está escandalizando a obra de Deus. Então, é realmente por isso que Paulo disse para não julgar antes do tempo, porque há um Deus, um legislador, um juiz. Há somente um Deus, um legislador e um juiz. E ele tem toda a causa em suas mãos e nós não temos poder nenhum. Porque o mesmo pessoa que compartilha também tem pecado. Muita gente compartilha erro dos outros, mas é mais errado do que aqueles. Muitos pecados estão escondidos. Ninguém é perfeito. Por isso Jesus disse: não juntai tesouros na terra onde ladrão rouba e a traça ferrugem. Se ladrão rouba e a traça ferrugem, é sinal que esse tempo ele é frágil. A matéria passa e todos os bens que você tem vai acabar. E é capaz de acabar antes do tempo. E é isso que Jesus estava falando. Que a nossa vida também aqui é de pecado. Nossa vida aqui é de misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, de forma nenhuma, nós poderíamos ser salvos. Então, a condição que nós estamos vivendo, né, o tempo que nós estamos vivendo, é tempo de derrota, sim. E por quê? Porque nós amamos ver o mal. Você imagina como você vê ali, né? O irmão fala assim: olha, você viu quem caiu? Peraí. O outro fala: não, peraí, eu não quero saber quem caiu, eu quero ver quem levantou, né? Quem está de pé. Não quer saber quem caiu. E quem caiu tem que ouvir e também ter uma visita em sua casa da igreja. É esse o objetivo nosso. Então, vocês estão vendo que realmente, né, nós estamos vivenciando esse tempo. É como se fosse você hoje. As pessoas estão cada dia mais errantes, vendo que você passa na placa e está lá, uma igreja de família. Jesus nunca ensinou a ficar na família. Ele falou que ia dividir a família, né? Amar a família é uma coisa, mas amar acima de Deus é outra. Então, quando Deus mandar você para o campo, você tem que largar seu filho, largar sua esposa. Foi Jesus que mandou. Imagine se o Paulo fosse casado, o Espírito Santo vai na casa de Ananias. Paulo: não, eu preciso dar leite para minha criança. Não. Ananias, desculpa, ao contrário. Ananias, vai à casa de Paulo. Ananias ia falar: não, eu estou com meus filhos aqui. Vai, porque para mim é um vaso escolhido. Então ele foi, ele ama a voz de Deus e ele faz o que Deus manda acima de qualquer coisa. Então, a questão é, né? Nós estamos vivendo um tempo onde a Terra, ela está vivendo um momento difícil, um momento terrível e tenebroso, né? Eu creio que vocês sabem muito bem que nós estamos num tempo que é minucioso. Todo andar tem que andar devagar. Por exemplo, todos os pecados, vejam um pecado também que o mundo vai tudo ser contaminado e vai perecer. Passou o tempo. Davi filho pecou com uma menina. Davi filho caiu em adultério. Não adultério não, mas caiu com a menina. Mas foi o maior homem de Deus que eu vi na vida. Chegou aqui e falou: eu pequei mesmo, e daí? Quem que vai me julgar agora? É só Deus. Mas quem compartilhou o erro deles e tirou pessoas da fé e desviou milhões de pessoas da Igreja Deus Amor, vai pagar no dia do juízo. No dia do juízo, o escândalo veio por você. Você matou uma alma. E o que vale uma alma? Mais que o mundo inteiro. Então, vocês devem entender que se vier alguém falar mal de alguém para vocês, fala assim: irmão, vamos orar por ele, vamos lá fazer uma visita na casa dele, né? Vamos tentar trazer esse irmão e tirar ele do fogo e da condenação que está perto por vir. Então, é mais um ensino que eu dou a vocês. Tava eu e o irmão Anderson, né, Anderson? Vem aqui, irmão Anderson, vem aqui um pouquinho. Nós estávamos falando sobre isso e eu falei: eu preciso passar isso aí para a igreja, né? Seu pecado, né, que está condenando os homens nesses últimos dias, né? E vemos que realmente muitas pessoas estão achando que estão agradando a Deus, mas não estão, né? Eu acho que as emoções, Deus, ele não pensa como o homem pensa. É verdade. Né, Montes? Isso, é verdade mesmo. Deus, ele não pensa como um homem pensa. A Bíblia diz que os seus caminhos, nossos caminhos, menores dos caminhos dele, os pensamentos também. Então Deus, ele não pensa assim: vamos lá e vamos dedurar esse cara. Jamais, irmãos. Deus não está em contendas, em iras, em facções e nem confusões. São obras da carne. É obras da carne. Então, como eu disse, aquela visão dessas falsas visões para vocês. Se uma visão vem que não é para acrescentar, não é para salvar uma pessoa, não é para ir só para ter discórdia, é do diabo. E também, se eu tenho uma visão com o Anderson, a primeira coisa, eu tenho que entrar em contato com ele em oculto. É verdade. É ao público ou oculto? É oculto. A Bíblia diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o, somente você e ele. Se o seu irmão se arrepender, ganhaste o seu irmão. Glória a Deus. Se ele não se arrepender, leva consigo 2 testemunhas
E se caso ele também não se arrepender, então se expõe à igreja o problema, né? Isso, mas primeiro você precisa ganhar o seu irmão, primeiro precisa vir a misericórdia de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos que entender que Jesus, o Pai enviou o Filho para morrer e não para matar. Então Jesus não veio matar, mas veio morrer para que hoje nós tivéssemos vida nele. Então nós também não temos que matar ninguém, temos que morrer para aquela alma viva. É o contrário do que as pessoas fazem hoje, né? Quando você critica alguém, quando você maldiz alguém, você está matando, e não é isso que Cristo quer. Então, verdadeiramente, Cristo não está em você. Verdadeiramente, você não conheceu a Cristo. E é necessário que você conheça verdadeiramente o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio para que nós pudéssemos ser salvos e não condenar ninguém. Não é tempo de condenação. João escreve assim que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, você não pode julgar ninguém, você não pode... por exemplo, muitas pessoas, por falta do conhecimento na igreja, é realmente a causa acontecendo muitos desatentos. Vamos colocar, por exemplo, tá aqui o irmão Anderson. Se eu errar e ele for para o mundo, é porque ele não conheceu a Jesus, ele conheceu eu. Exatamente. Né? Quem conhece Jesus pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não será atingido, e mesmo ainda não sendo atingido, você continua na graça que você aprendeu. É verdade. Porque muitos estão filtrados em pastores, muitos estão... e o homem cai, como a folha da árvore, a sua glória cai, tá certo? Então, o que houve, está acontecendo hoje? Uma geração de crentes contenciosos. Por exemplo, quando Cristo ele menciona nos seus últimos dias, ele fala... Tá travando? Tá dando para ver? Ele fala uma coisa muito interessante. Jesus fala assim, olha, quando alguém disser que ali é o Cristo, ele ali ou ele aqui, não vá. Não vá. Por quê? Porque uns falam, eu estou com Cristo, o Cristo é dele. Exatamente. Ele tem Jesus, eu também tenho. Mas o Jesus dele é diferente do meu. Porque o Jesus dele é arrogante e o meu é um Jesus tranquilo e manso. Qual Jesus é o verdadeiro? Então, vamos para as Escrituras. Quem é o verdadeiro Deus? Né? Quem é o verdadeiro Jesus? Tá certo? Eu sei, meus irmãos, que a transmissão tá ruim, mas o ouvir é melhor do que o ver, tá bom? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quem está melhor com Deus? Então, hoje tá muito Jesus aí, por isso que ele falou, ele ali, ele aqui. Hoje de manhã, né, aqui no ensino, nós estávamos falando sobre a repentina vinda da subida do reino dos céus. E nós estávamos falando aquela palavra que Jesus diz em Lucas 17:20, se eu não me engano, que ele fala sobre as duas questões. Será como os dias de Noé e dias de Ló. E eu estava falando isso para ele. Para fariseus, ele disse que o reino de Deus estava dentro dos fariseus. Mas para o discípulo, ele disse que, olha, se um dia me falar que eu estou ali, não vá. Por quê, meus irmãos? É como eu expliquei para eles. Para os fariseus, eles achavam que eles tinham o reino de Deus. E mesmo sendo assim, Jesus olhou para ele, conhecendo o que estava dentro deles, e disse, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. É verdade. Mas, para os discípulos não, ao contrário, foi ao contrário. Ele disse, um dia vocês vão me buscar. Por quê? Porque os discípulos buscavam a porta da salvação, que era Cristo. E os fariseus, eles queriam pular o muro da cidade, achando que eram dignos do reino do céu. Olha que interessante. Então Jesus falou assim, vocês procuram a porta, mas não diga que eu estou ali, a porta está aqui ou ali. Um dia vocês não viverem mais. Mas um dia eu virei, né? Virado nas nuvens com grande glória, com poder e grande glória do Filho do Homem. Então a questão, e ele diz sobre Ló e sobre Noé, e eu falei para os meninos a diferença. A diferença é que Noé, ele entrou na arca por uma divina revelação do céu. E Noé salvou somente as suas 8 casas, tá certo? E só 8 famílias, 8 casas. Isso, as outras 8 pessoas. 8 pessoas, né? A sua casa com 8 pessoas. E Ló, ele não conseguiu salvar toda a sua casa, mas Ló precisou não olhar para trás. Mas a diferença foi, Ló foi avisado pelos anjos e Noé foi avisado pelo próprio Deus. A diferença está aí. Com o próprio Deus, pela sua ampla misericórdia, Deus ali permitiu que Noé olhasse para trás. Noé estava entrando na arca, saindo na hora que ele quisesse. Vou buscar mais uma coisinha ali, tal, vai fechar a arca. Noé ficou olhando para trás, não aconteceu nada. Mas Ló não podia olhar para trás. E por quê? Porque nós estamos nos dias de Ló, e nós somos anjos ministradores, e nós que estamos avisando o povo a se arrepender ou não olhar para trás. Por isso que não pode olhar para a direita e nem para a esquerda. E Jesus falou assim, não olhe para trás mais. Por quê? Porque o pecado já incendiou a terra. Não tem como mais voltar para trás. Existe o que eu sempre falei para o Anderson, não defendendo prática nenhuma de pecado, mas este mundo, ele já trouxe, né, os pecados mais podres e mais agressivos. E o maior pecado agressivo
que teve na Bíblia Sagrada foi dois: o adultério de Israel e a ganância dos pastores, que ele disse por causa da ganância muitos vieram da fé. Então nós temos aí um tempo onde nós, se olharmos para trás, nós vamos ficar junto com eles. É verdade. Então ele falou assim, ó, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe, deixa os mortos Enterrar seus mortos. enterrar seus mortos. Exatamente. Amém? Mais É uma isso coisa? aí. Mais uma coisa pra falar? É isso mesmo, né? Os mortos são aqueles que ainda não conheceram a Cristo, né? Porque Cristo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não há vida sem Jesus. Então, quando ele quis dizer os mortos são aqueles que realmente preferem as coisas desse mundo e resolverem as coisas desse mundo do que estarem buscando o reino dos deuses, o reino dos céus, né? Então, é por isso que ele disse, né? Deixe os mortos sepultarem seus mortos. E é isso, fica essa palavra, né? Que nós devemos buscar sempre a Cristo. Nos arrependendo, sabendo o quê? O reino dos céus é arrependimento todo dia, né? Tem que acordar de manhã e saber que nós não somos nada, reconhecendo que Cristo é quem nos sustenta. E pela graça, que é pelo Espírito Santo de Deus, que nós seremos salvos. Então temos que ter comunhão com Ele. E outra coisa, lembrando, irmãos, vocês já pecaram? Quem nunca pecou aqui? Acho que todo mundo já pecou. Né? Todos. Vocês viram como que é triste pecar? Então, vamos olhar para um lado. Você acha que a pessoa que pecou e caiu, o pastor que caiu, a irmã que caiu, eles estão felizes? Eles estão tristes. Eles estão acabados por dentro. Vem a tristeza. E aí você devia lá consolar o seu irmão e cuidar da ferida dele, você vai lá e pisa na cabeça dele. É verdade. Você acaba de matar. Devia você salvar, você mata. Quem diz que não tem pecado aqui é mentiroso. É verdade. Então, você mata. A pessoa já tá. Você tem que colocar no lugar dele. Cara, o meu pastor fugiu com outra mulher. Mas, tá, ele foi e fugiu. Tem duas pessoas sofrendo. Tanto a alma daquele pastor que está amarrado por um demônio. Sim. E da esposa que ficou com os filhos. Então, você levando isso à frente, vão chamar a esposa de chifruda. Verdade. Vão chamar o pastor de adulto sem vergonha. E aí isso vai causar o que mais para eles? Mais problemas. Então, vocês, meus irmãos, precisam tomar muito cuidado sobre o compartilhar. Sim, com certeza. Compartilhar a desgraça alheia, né? Ou seja, o cair. O que aconteceu? Uma passagem que é bem interessante, pastor, é aquela passagem onde Moisés, né, determinava em que toda mulher pega em adultério teria que morrer apedrejada, né? Então chegaram-se até Jesus escrevendo na terra, aquelas pessoas, devido ao ato de adultério ser um ato imperdoável, não, é impossível, nós não aceita. Então tem coisas que você que está aí realmente não aceita, tem coisas que a carne humana realmente não quer aceitar. E foram isso que foram levar o caso para Jesus. E Jesus, muito tranquilo, conhecendo o coração e o pensamento de todos, naquele momento em que jogaram aquela mulher para Jesus, falou, olha, e agora, o que nós temos que fazer? Moisés mandou matar, Jesus disse, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então olhe para dentro de você, veja o caminho que você está trilhando, olhe para dentro de você, quem é você, se você hoje está de pé, é porque Cristo te sustenta. Se você caiu, seja forte, Deus é poderoso o suficiente para te levantar. Então é necessário que nós amamos verdadeiramente o nosso irmão como nós mesmos. Vamos nos colocar no lugar do próximo. Se você está com a pedra na mão, olhe para dentro de você e ouça Jesus dizer, se você não tem pecado, que atire a primeira pedra. Deixa a pedra, olhe para dentro de você, ajude o seu irmão, vai agora, dobre o joelho, ore por ele, jejue por ele. Vamos buscar as almas que estão caídas para que Cristo, através da sua oração, do seu jejum, da sua santidade com Deus, aquela alma que caiu venha se levantar. E fiel e poderoso é o Senhor para resgatar todas as almas. E outra coisa, eu quero deixar... Que palavra, hein, Anderson? Que lindo, hein? Que lindo, hein? Quem pode dar um glória a Deus aí? Que palavra, hein? Eu sei que tá ruim a imagem, gente. Mais importante é o áudio. É isso que faz vocês crescer, a palavra. É verdade. Realmente, não seria muito lindo... Por exemplo, eu já convivi com isso, já se presenciei isso. Não seria muito lindo a gente chegar assim, ó, aquela pessoa que todo mundo apedrejou, você ir na casa dele, fazer campanha de oração ali, né? Com campanhas, e orando ali com ele, e ele se levantar e você ver ele pregando para você um dia de novo. É glorioso você falar, eu consegui resgatar um morto. E ele, o que aconteceu com o pai, né, quando viu o filho voltando, né, das imundícies do porco ali? Ele disse, o meu filho estava morto e reviveu. Olha, você está entendendo? Se Deus não julgou o pecado do filho dele que saiu da casa, quanto mais nós, meus irmãos. É verdade.
É verdade. Ô, se Jesus, pelo amor de Deus, se os crentes não conhecem a Bíblia, não. Né? Ah, não, eu vou parar por aqui. É a mente muito cauterizada, gente. Isso é cauterizar a mente. Né? Não é igual aquela missionária que diz que quem segue nós cauteriza a mente dele. Gente, mente cauteriza é vocês. Se Jesus disse, vamos preparar uma festa. Uma festa. Um banquete, um anel lindo de ouro. Estou feliz porque o meu filho, ele estava morto. E reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. Que coisa tremenda. Você viu? É glorioso Você demais, viu que o né? amor de Deus não é julgativo? O amor de Deus não é assim, pecou, morreu. Não. É um amor que nós da igreja, nós somos a igreja mais podre dessa terra, gente. Nós não podemos nem chamar nós de igreja. Nós é a aberração do evangelho. Porque todo mundo, o cara caiu, o pastor pega até o microfone, lembra de tal fulano? Então, tá no mundo lá, passei lá agora. Mas ele não tem vergonha na cara de desligar o microfone e ir atrás da ovelha que se perdeu. Jesus falou assim, por isso que esses são salteadores e bandidos. Mas eu sou bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E aí ele disse assim, olha, tem umas aqui que ainda não são desse aprisco, que me convém agregar. Agregá-las. É Então, verdade. quer dizer, ele estava com a ovelha dele, ainda preocupado com os outros que não estavam. Com as outras que não era daquele aprisco. Não era da ovelha. Agora, os crentes não têm esse pensamento. É por isso que a Bíblia menciona que nós padecemos, nós sofremos e morremos por falta do conhecimento divino. Então, se você olhar no céu hoje, Deus ele olha para você que está em casa aí, essa missionária aí, esse pastorzão aí que cheio de canela de fogo, um podre, um miserável. Se Deus piscar o olho no céu, sua alma sai do corpo. Pelas suas narinas abriu o mar vermelho. Não é nada. Vocês já perceberam quando a gente vai de avião? Já andou de avião? Não, ainda não. Quando você andar de avião, quem andou de avião sabe. Quando você chega no avião lá em cima, você olha para baixo, você não consegue chegar um ser humano, de tão pequeno que ele é. Se nós estamos ali antes da estratosfera, quanto mais Deus está no terceiro céu, como o homem, o tamanho do homem. O homem não é nada. É verdade. Então é essas palavras. Quem amou essa palavra, diga a glória a Deus. Que palavra? Posso só concluir? Pode. Concluindo a passagem bíblica, né, que fala a respeito daquela mulher que foi pegar adultério. Quando todo mundo olhou para si e viu que realmente todos tinham pecado e realmente não eram dignos de matar aquela mulher, porque teriam que matar a si mesmo antes de matar ela, né? Porque todos viram seus pecados internos. Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, ela, quem sabe ali atônita, olhou para ele, alguém te acusou? Não, Senhor, nem eu também te acuso. Vai e não peques mais. Que tremendo, né? Como que foi? Ele falou que alguém acusou? Alguém te acusou? Aí ela disse, não, Senhor, nem eu também. Então vai e não peques mais. Santo. Então quem acusa é quem? É o acusador, né? É o diabo. É o diabo, é o inimigo. Então quem acusa e mente com falsas visões é o diabo. Exatamente. Então, igreja, olha quantos Jesus demônios... não acusa, né? Jesus não acusa. Ele disse, nem eu. Mas se Jesus não acusa, por que essas visões, então? É tremendo, né? Ó o Jesus, vem aqui, porque não vai dar pra eles. Ó o Jesus deles, ó. Ó, o Lucas tem pecado. É verdade. Ontem. Ó o Deus dele, ó. O Lucas lá no banheiro, eu vi. Meu Deus. Fala pra eles, fala uma coisa. Esse é o Deus deles, que fica no ouvido deles, ó. Ó, aquele ali, ó. É igual fofoqueiro. É um Deus fofoqueiro hoje, né? É um Deus fofoqueiro. Não é o nosso Deus que nós conhecemos biblicamente, né? É um Deus de misericórdia. Que, aliás, é bem diferente. Posso falar o que ele fez? Pode. Ele fez ao contrário. Ele fez ao contrário. Ele chegou assim. Apóstolo Paulo estava cego. E não chegou para ninguém e falou assim, ó, Pedro, acabei de derrubar um do cavalo, deixei ele ceguinho. Não. Foi. Ananias, vai até a casa do meu servo Saulo. Foi tremendo. Vai lá, porque para mim é vaso escolhido, mesmo cego. Mas ele vai voltar a viver. E vai voltar a enxergar. Olha a preocupação de Deus. Ele ficou cego pela luz, que na verdade não foi a intenção de Jesus deixar ele cego. É porque a luz gloriosa do Senhor fez ele ficar cego. Foi, verdade.
Porque é a luz da glória de Deus. É mesmo que você olhar para o sol há muito tempo, você pode prejudicar os olhos. Por isso temos Ray-Ban. Ninguém, ser humano, fica andando olhando para o sol. E é interessante essa passagem porque Jesus escolheu ele e até os discípulos que eram de Jesus não queriam ir lá falar com ele, né? E Jesus precisou, através de uma revelação, falar com Ananias. Quem sabe Ananias, na hora de pegar na porta, ele pegou na porta assim, falou, o quê? Mal eu fui saber acerca desse homem. Esse homem mata os cristãos. Não foi? Ele falou, esse homem é terrível. Aí Deus falou assim, Jesus falou, vai porque para mim é vaso escolhido. É verdade. Então, olha a diferença de quem serve e não serve a Deus. Quem serve a Deus ama. Quem serve a Deus se preocupa com o próximo. Quem serve a Deus chora. Quem serve a Deus está preocupado e sempre vê o outro bem. Mas quem não serve usa até Deus para atacar as pessoas. Quantos de vocês não ficar faltando 2 dias no culto na semana e o pastor pegar o microfone e falar, é que tem pessoas aqui... Não tem coragem. Não levar no gabinete dele e falar, ó, você tá faltando. Que tem gente aqui, ou então a irmã, uma querendo brigar com a outra. Tem gente aqui, é que tem irmãos assim, jogando direto para você que tá no banco da igreja. Por quê? Porque eles não têm Jesus, eles não conheceram a Deus. Porque jamais o Espírito Santo de Deus, meu irmão, vai tomar o altar para julgar alguém. Ele é de união, ele é de salvação e de arrependimento. É verdade. É isso mesmo. Né? Então fica essa dica, né? Dizendo que realmente, cuidado com compartilhar os pecados dos outros, olha para o seu pecado, olha para a sua cruz, nega a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. É isso aí. Né? Você tem a sua cruz pesada, você tem seus problemas. Se você continuar, é como se fosse um carro. Se você está dirigindo e olhar para o carro do lado, você vai bater seu carro. Exatamente. Tá certo? Então que vocês guardem essa palavra rica. 1.500 pessoas ficaram com a gente. Muita gente. Então eu vou deixar isso aqui no canal para que vocês compartilhem, dê seu like, ajude pessoas a entenderem que não é tempo agora de nós entrarmos no nosso íntimo de homem, agora é tempo de homem arrependido, é tempo de chorar e prantear, é tempo de lavar as vestes, é tempo de santificação, é tempo de parar de pecar e esquecer os seus pecados, que já passou, né? Nós somos nova criatura, e voltarmos realmente à linha do raciocínio evangélico, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo a ti mesmo. Se ele caiu, eu compartilho o erro dele, eu não amo ele. Porque eu sei que para ele será fardo pesado. Assim, eu vou ajudar. Então vamos fazer diferente. Se cair, levanta ele. Exatamente. Levanta. Se cair, vai lá. Segura forte, levanta ele. Sabe por que levanta? Porque no exército brasileiro tem essa lição. É verdade. O soldado cair, ninguém cata se deixa o cara caído. Ninguém, verdade. Pega nas costas e dá dando tiro com o outro nas costas. Vamos embora. Isso, nós estamos numa guerra, numa batalha. Então nós precisamos levar o outro nas costas também. Tá certo, né? Por que você tem que levar os outros nas costas? Porque Jesus levou a sua cruz nas costas. É verdade. Então, se Jesus aliviou a sua morte, que era de cruz, que você era um maldito, e ele se fez maldito por nós, leva o peso do seu irmão. Carregar o fardo um dos outros. É verdade. E é esse mesmo, né? Um dos outros. É isso mesmo que a Bíblia diz. Tá certo? Que Deus os abençoe. Tem alguma coisa pra falar? Deus abençoe a todos aí. Parar, né? Não dá, tá muito bom, né? A presença de Deus aqui tá muito gostosa, né? Uma paz muito forte aqui. Comunhão muito grande com o Senhor aqui. Então é isso. Sempre ame as pessoas. Por isso Jesus falou assim, olha, levou um tapa no rosto, dá outra face. Ah, foi assaltar, por exemplo. Quantos crentes estão morrendo por reagir a assalto? Gente, se o cara vir assaltar o celular, que leve a túnica também. Não, quer reagir a assalto, né? Deixa que leva tudo. Se vai comigo 1.000 quilômetros. Vamos dois. Vambora. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Paz do Senhor, Deus abençoe, irmão. Vocês vão comentar esse vídeo. Tem 1.300 pessoas. Eu quero 1.300 comentários. Vocês vão comentar e vão dar like e vão compartilhar. Porque isso aqui é pérola do céu. Não se acha palavras como essa. É verdade. É verdade mesmo. Essas palavras Jesus falava, ela pregava no barquinho, lá perto da praia. É verdade. Né? Então, não vão embora. O pessoal não quer que a gente vá embora. Mas é sério. Lembrando, meus irmãos, eu vou estar anunciando sobre todos os ritmos da igreja, Santa Ceia, no outro canal. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso. Tá bom? Grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Comenta esse vídeo. O que vocês acharam? Nós estamos errados ou estamos certos? Que Deus abençoe. Grande abraço. Deus abençoe. Pai do Senhor. Deus abençoe a todos.